Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula. E na aula de hoje eu quero falar sobre 3 assuntos. Na verdade, para esclarecer uma dúvida de um inscrito no canal, fez uma pergunta sobre padrões melódicos. Se o que eu falo tem a ver com padrões melódicos. Então hoje eu vou falar sobre o que são padrões melódicos, o que são as matrizes e, de quebra, eu vou falar dos licks também, né? São 3 nomes, são 3 termos aí que vem pintando nas aulas, nos vídeos aqui, nessas aulas, e eu quero agora especificar o que é cada uma delas, cada uma dessas coisas. Então vamos lá, vou começar falando sobre os padrões melódicos, tá? O que são os padrões melódicos? Imagina que você tem uma escala e ela tem uma sequência, né? Em linha reta. Então a escala é por exemplo, né? Isso aqui é uma escala. Se eu toco essa escala com uma outra sequência, se eu crio uma sequência para ela, eu criei um padrão melódico. Você pode até criar seus padrões melódicos. Tem alguns que são muito famosos, né? Por exemplo, você tocar 4 notas, aí depois você volta de onde você parou. Por exemplo, se eu começar em Dó, eu faço Dó, Ré, Mi, Fá. Agora, se eu comecei em Dó, eu vou começar em Ré. Agora eu vou tocar 4 notas. Eu fiz Dó, Ré, Mi, Fá, 4 notas. Agora vou fazer a mesma coisa partindo de Ré. Ré, Mi, Fá, Sol. 1, 2, 3, 4. Depois eu vou fazer isso partindo do Mi. Depois do Fá. Esse é um padrão melódico. Um outro padrão melódico que é muito comum, muito famoso, é, por exemplo, na pentatônica, você faz assim, ó. Isso aqui é bem comum, né? O que eu estou fazendo? O desenho está aqui, ó. A escala está aqui. Na descendente. Tá? E... deixa eu só ajeitar um negócio aqui, peraí. Assim, isso. Então, a escala está aqui. E aí, o que você faz? Eu tenho 2 notas por corda, e aí eu vou subir. Tipo, eu subi 3 cordas, depois eu volto uma. Então, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Estou tocando 6 notas da escala pentatônica na descendente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, eu volto 2 depois de onde eu comecei. Então, se eu comecei aqui, eu pulo essa e venho daqui. Toquei mais 6. Volto aqui. Eu poderia voltar dessa nota? Poderia. Por exemplo, eu comecei aqui. Agora eu começo aqui. Agora aqui. Agora aqui. Você pode fazer o que você quiser. Outros padrões melódicos. Deixa eu pensar. Usando a relação dos intervalos, tocando as escalas em intervalos, de certa maneira, é um padrão melódico. Por exemplo, se eu toco a escala de Dó em terças. Um padrão melódico. Descendente, né? Tocar ela em sextas também. Eu toco aqui, toco a sexta dessa nota. Agora eu volto onde eu parei, ando uma, toco a sexta dela. Volto aqui, sexta dela, sexta. E vou assim. Né? Quartas. Tem até uma música do Hermeto que vai... Um chorinho pra ele. Ele faz esse padrão melódico.
faz esse padrão melódico de quartas na descendente, no chorinho para ele. Então, tem também outro exemplo que acontece em música de padrão melódico, que é a asa branca. Você faz aí vem. Tá vendo? As terças, ó. É um padrão melódico descendente. Ou seja, os padrões melódicos, eles são qualquer combinação que você faz dentro de uma escala. Pode ser dentro de um arpejo também, eu não vejo por que não. Por exemplo, o arpejo é... Aí você faz... Entendeu? Eu fiz pulando uma. Eu toco aqui, o arpejo está aqui. Pá, 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 pá. Aí eu faço essa, pulo a próxima, venho para essa. Aí volto na que eu pulei, aí pulo a próxima, vou para essa. Para subir eu pulo uma, depois eu volto uma. Aí volto sem pular. Aí para subir na ascendente sempre eu pulo uma, para voltar sempre sem pular. Então fica assim. Né? Você pode fazer, porque aí o que acontece? Quais são as vantagens de você treinar os padrões melódicos? Eles têm várias vantagens. Eles são muito bons. Eu indico bastante os padrões melódicos. Por quê? Porque você vai conseguir, praticando as escalas e os arpejos dessa maneira, você vai conseguir visualizar melhor essas escalas, né? A verdade é essa. Por quê? Se você sente que você está subindo e descendo escala o tempo todo, provavelmente é porque você só treina a escala na ordem. Né? Você só treina a escala na ordem. Se você só treina a escala na ordem, é só esse desenho que é criado na sua mente, porque é sempre importante você imaginar que a sua criatividade está relacionada com todos os seus sentidos, principalmente aqui nesse caso dos padrões melódicos, o sentido da visão, né? Você vai criando um desenho mesmo, assim, na sua cabeça. Imagina um desenho, vai fazendo tum-tim, tum-tam, tum-tim, ele vai criando um padrão. E quando você faz a escala na sequência, ele vai criando esse desenho para você sempre na mesma sequência. O que acontece? Qual é a desvantagem de você ficar só tocando a escala na sequência? É que quando você for conectar uma escala na outra, você não vai conseguir, provavelmente. Você vai se enrolar porque você está acostumado a começar a escala sempre do início, lá do grave, da sexta corda. E vamos supor que está rolando um acorde desse aqui, aí entrou esse acorde aqui que é um outro desenho de uma outra escala e você estava aqui no meio, sei lá. Agora, como é que eu conecto? Eu tenho que saber visualizar aquele outro desenho ali, do outro acorde, na hora em que, no momento em que eu tiver. Presta atenção numa coisa aqui. Eu até separei um backing track aqui pra gente falar mais desse assunto, porque isso aqui é interessante. Calma aí, deixa eu achar o meu backing track aqui. Tá aqui. Um, dois, três. Ó. Beleza, o que está acontecendo nesse backing track aqui? Tá rolando Ré menor, Sol 7, alterado e Dó. Por que eu fiz isso? Para obrigatoriamente você sair da escala quando chegar no Sol 7. Aqui o que acontece? Ó, esse Ré menor, você pode pensar que ele é um Ré menor dórico, então você tem as mesmas notas da escala de Dó. Vou pensar aqui, por exemplo, ó. Pensar nesse lugar aqui, ó. Eu tenho essas notas disponíveis. Ré menor aqui.
aqui. E o Sol 7 eu vou pensar na escala menor melódica meio tom acima, que dá a escala alterada desse acorde. O desenho disponível aqui, ó. Opa. Tá aqui. Esse desenho. E depois eu vou voltar para Dó, então eu vou voltar para cá. Tá? Muito bem. Agora, qual é a questão? Se você treina os padrões melódicos, você consegue visualizar esse desenho, por exemplo, da escala menor melódica, da escala alterada, não como uma sequência de tom, dom, 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 sempre nessa sequência, mas você treina ele em intervalo. Você treina ele em padrões diferentes, então você consegue visualizar melhor o desenho. É como se você tivesse assim, se tivesse como você tocar todas as notas ao mesmo tempo, assim, plá, harmonicamente, como se fosse um acorde. Ou seja, quando você faz isso, você cria a imagem da escala na sua cabeça, quando você faz esses padrões. E aí, eu estou tocando aqui no Ré menor. Quando entrar o Sol 7, eu sei exatamente como conectar na próxima escala, porque eu estou vendo essa digitação aqui como uma coisa só, não como uma coisa que tem que ir na sequência uma após a outra, por causa do treinamento dos padrões melódicos. Então, olha só, vamos ver. Ó, se eu fizer isso aqui para o Ré menor, começando o acorde aqui com essa nota aqui de Ana Cruz, essa vai ser a última nota de Ré menor, ou seja, a próxima nota já tem que estar dentro da escala alterada de Sol. Como é que eu conecto isso? Qual é a próxima nota que eu tenho à disposição para tocar? Eu tenho essa aqui, se eu quiser, ó. Consigo entrar por meio tom, semitom, ó. Olha aqui o que eu fiz. Tá vendo? Só isso aqui já tô lá, ó. Percebeu como que eu conectei? Aqui, ó. Ré menor. Agora, toquei isso aqui, ó. Já é isso aqui. Aqui. Então, olha só como soa. Você percebe que eu consigo conectar, ó. 1, 2, 3, 4. Conectei. Vou tentar tocar aqui, improvisar por cima desse acorde para que o giro caia em outro lugar. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, Ó. 4. Pronto. Peguei uma frase aqui para Ré menor, ó, um trechinho de Ré menor. Pronto. Essa foi a última nota que eu toquei de Ré menor. Agora, como é que eu conecto a próxima escala? Porque eu estou visualizando a escala, ó. A escala alterada, eu sei que a nota está aqui. Então, cheguei na outra escala, tá vendo? Porque eu estou vendo a escala como uma coisa só, uma coisa como se fosse harmônica, como se todas as notas estivessem disponíveis para mim ao mesmo tempo. Isso, o padrão melódico, o estudo dos padrões melódicos te auxilia muito. Ó, e agora que eu não lembro? Era isso aqui. Vamos deixar para a próxima aqui. Ó, agora. Percebe? Vou fazer de novo, ó. Eu consegui conectar, ou seja, em qualquer corda que eu tiver aqui, qualquer lugar que eu tiver, na hora que chegar a vez do Sol 7, eu vou ter como conectar, porque eu estou visualizando a escala de uma forma mais ampla. Então, sei lá, Ré menor. Ó, já conectei na outra, tá vendo? Tá vendo? Ó.
Qualquer coisa que eu fizer aqui vai dar certo porque eu estou vendo a escala como um todo. Essas são as vantagens de você praticar os padrões melódicos e eu te dei aqui como você pode criar os seus padrões melódicos. Os mais comuns são através dos próprios intervalos, e aí eu aconselho que você estude em terças, quartas e sextas, porque esses intervalos são muito musicais, né? As quintas pode acontecer, pode. Sétima pode acontecer, mas não é tão comum. E se você fizer as terças, quartas e sextas com o objetivo de visualizar melhor as escalas no braço da guitarra, você já vai conseguir fazer isso. Entendeu? Se esse é o seu objetivo, de visualizar melhor e de assim conectar melhor uma escala na outra, só com esses 3 intervalos, praticando as escalas nesses 3 intervalos, você já vai visualizar melhor, tá? Agora, só fazendo isso não te dá ainda uma linguagem jazzística mesmo. Por isso é que eu falo das matrizes. E o que são as matrizes? As matrizes são giros melódicos recorrentes em quase todos os jazzistas. Por quê? Porque o ato de tocar jazz é como se fosse uma linguagem. Então, como é que as pessoas fazem para aprender a tocar jazz? Elas vão automaticamente, imediatamente, elas vão começar a ouvir jazz. Elas vão começar a tentar tocar, elas vão fazer uma aula com alguém ou vão tocar com uma pessoa que sabe. Elas vão entrar num ambiente de imersão na linguagem jazzística, no jeito como se toca o jazz. Isso vai impregnando na cabeça delas. Isso é o que aconteceu fatalmente com todos os jazzistas que você conhece. Eles ouviram muito jazz, eles tocaram muito jazz, eles praticaram isso muito no instrumento. Então, a linguagem, pensa numa língua mesmo, essa linguagem começou a fazer parte do jeito deles tocarem. E como toda língua, tem certas coisas que são características de fulano, tem certas coisas que são características do João, do José, do Pedro, né? Por isso que você reconhece o João como João, o José como José. Só que eles falam a mesma língua, então tem certas coisas que eles falam igual. Que se não falar daquele jeito, fica esquisito. Tipo, eu gosto sempre de usar exemplo com as línguas, né? Então, por exemplo, em inglês você fala assim, where are you from? Né? Where are you from? Se você quer, de onde você é? De onde você vem, né? De que lugar você é? De onde você é? E aí, where are you from? Se a gente for traduzir ao pé da letra, é onde você é de. Pô, isso é o que está na cabeça do americano. Imagina um americano vem para o Brasil, começa a aprender português e fala, onde você é de? Não sou estranho demais? A gente entende? Entende, claro. Só que não é assim que se fala a língua do brasileiro, né? Aqui no Brasil, o português do Brasil não se fala assim. A gente fala, de onde você é? É assim que a gente fala. Mas em inglês, existe uma regra que se você quer fazer uma pergunta, se tem uma pergunta que começa com preposição, essa preposição obrigatoriamente na frase interrogativa vai para o final da frase. Então, where are you from? Olha o de, que é preposição, foi para o final. Uma regra. É assim que se fala. Da mesma maneira, se um brasileiro quer falar inglês, se ele chegar lá e falar from where are you, o cara vai entender, mas não é assim que se fala. Aí, se ele começa a conviver mais com as pessoas de lá, ele começa a sacar que na verdade é where are you from? E aquilo fica tanto na cabeça dele, porque as pessoas falam tanto aquilo, que daqui a pouco ele está falando where are you from e não sabe nem porquê. E se ele estudar gramática, ele vai entender porquê da regra. Mas se ele não estudar gramática, mas morar lá durante 20 anos, sei lá, ele vai falar where are you from e não vai nem saber porquê que é where are you from. Porque é assim que se fala. Da mesma maneira, é assim que se fala a língua do jazz. Você precisa das matrizes. As matrizes são o DNA da improvisação jazzística, tá? Agora, outra coisa que é importante dizer, matriz não é lick. Matriz não é um lick. Por quê? Porque a matriz é um giro melódico por onde você transita, mas você tem como é que eu vou dizer? Você pode criar
por cima. Você pode adaptar por cima. O lick não pode. Se você tem um lick que funciona num compasso quaternário, sei lá, numa progressão X, Y, você não tem como botar ele em outra situação. Até tem, né? Mas aí vai soar outra coisa, não vai soar aquilo, vai soar outside, vai soar, sei lá. Mas aquilo com aquela intenção, não. Exemplo, né? Diferença entre matriz e lick. Por exemplo, o lick, eu tenho... Isso aqui é um lick, né? Se o cara decorou isso aqui, se você vem do rock como eu, ou toca rock mesmo, assim, é a sua praia, você está muito mais acostumado a fazer isso aqui do que eu, porque, afinal de contas, eu não tenho mais essa vivência toda de ficar tocando essas frases com essa pegada e tal. Mas eu já toquei. Então, alguma coisa você percebe que no meu jeito de tocar aqui, eu já toquei rock um dia, né? Aí eu falo, já toquei rock um dia, vou tocar a frase, aí não sai. Ó. Negócio meio blues, meio rock, sei lá. Mas é uma frase pentatônica. Isso aqui, para você tocar o lick, você tem que tocar exatamente as notas. Você aprende exatamente as notas, exatamente o tempo, exatamente naquele lugar. O máximo que você pode fazer é transportar para outros tons. E você pode, sim, dar uma variada ritmicamente. Tipo, começa um pouco antes, começa um pouco depois, mas a sequência das notas é a mesma. Senão, não é aquele lick, é um outro lick. Se você colocar uma outra nota, já é um outro lick, já mudou. Opa, esse lick aqui tem uma nota a mais. Então vamos chamar de lick 2, né? Quais são as vantagens do lick? Né? Já que eu comecei a falar mais do lick agora. Quais são as vantagens do lick? Ele te entrega o som muito rapidamente, instantaneamente. Tipo, você pega um lick de jazz, de rock, de blues, seja lá qual estilo, você toca e já soa, entendeu? O lick eu costumo dizer que é bom para tocar na loja de instrumentos musicais. Você chega lá, faz um lick, pronto. Opa, tá testando uma guitarra, faz o lick, resolveu. Né? Já deu certo. Serve para impressionar, mas assim, para você tocar com fluência, com naturalidade, transitar pelo braço da guitarra, o lick sozinho não vai te levar a lugar nenhum, tá? Não vai te levar a lugar nenhum, a verdade é essa. Você pode pegar quantos licks você quiser. Se você não entender o background harmônico que está rolando, se você não tiver música de verdade na sua cabeça, música que eu digo é tempo, ritmo, harmonia, pulso firme, esquece. O seu lick não vai servir para nada. Você não vai conseguir usar em lugar nenhum. Você consegue tocar ele isoladamente, só que você não consegue aplicar ele de jeito nenhum. Por quê? Nem você sabe por que você não consegue aplicar, porque o tempo está ruim às vezes. Eu não sei, teria que ver você tocando para saber qual é o problema. Mas se você não tem esse background que eu falei, provavelmente você vai dançar com o lick que você arrumou aí, que você tirou. E aí não vai ser tirando mais licks que você vai conseguir conectar as coisas. Muito pelo contrário, vai ficando cada vez... Você vai ficando com aquela sensação de que, cara, eu tô aprendendo um monte de coisa aqui e tá tudo solto na minha cabeça. Eu não sei onde enfiar essas coisas. Não sei onde botar. Às vezes dá certo, às vezes, na sorte, eu vou lá e faço dar certo. Às vezes não dá certo. Então nunca sei. E uma desvantagem brutal do lick é que você fica repetitivo. Infelizmente é isso que acontece. Você fica repetitivo. Você tem ali 10 licks. Você vai cair sempre no mesmo lugar. Você não consegue criar. Você não consegue adaptar ritmicamente, você não consegue adaptar harmonicamente, você não consegue nada. Consegue jogar o lick e quando ele vem certo ainda funciona, quando ele não vem certo, não funciona. Agora, já as matrizes, aí é outro papo. As matrizes, para você... A matriz não é lick, tá? De certa forma, você pode até entender como um lick, mas a matriz, em essência, não é lick. Ela pode soar lick para você, mas ela definitivamente não é lick. Por exemplo, isso aqui é uma matriz, ó. Tá? Isso aqui você vai encontrar em quase todo mundo que toca jazz, quase todo mundo. Você vai encontrar isso. Só que você não vai encontrar exatamente dessa forma. Você vai encontrar com giros melódicos um pouco modificados. Por quê? Porque aí é que mora o segredo. O músico, o improvisador que já tem essas matrizes
internalizadas, ele é capaz de pegar isso aqui que você pode encarar como um lick, porque se você tocar exatamente essas notas, ele vira um lick, de fato. Essa matriz vira um lick. Só que o improvisador que tem essa capacidade já, esse background todo que eu falei aqui, harmônico, melódico, rítmico, etc., blá, 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 pulso firme e tal, ele consegue pegar esse lick, essa frase aqui, né, vamos chamar de frase, e adaptar para a situação que ele está tocando. Ou seja, se a resolução, se ele entrou nessa frase um pouco antes, ele consegue colocar um pouco mais de notas cromáticas para cair no lugar onde ele quer. Ou então, se ele entrou depois da hora, ele encurta o caminho, entendeu? Ele tira um bocado de nota, ele consegue... mentalmente esse processo só se dá através do subconsciente. Você não consegue fazer isso conscientemente. Ou seja, se você entender o que eu falei aqui nessa aula, na próxima vez que você for tocar, simplesmente não vai dar certo, porque isso é um processo de automação. Sei lá se é o nome assim. Automação, né? A gente dispara isso no piloto automático, igual dirigir um carro. Se você não tiver isso no piloto automático, simplesmente não vai dar certo. Porque a situação da música vem para você e você tem que se virar com ela em frações de segundo. Então, isso é a matriz. Quando você tem as matrizes e você tem o background, você ressignifica as matrizes, você dá uma cara nova para ela. Então, por exemplo, eu posso fazer... Baixei o volume. Mania, tá vendo? Isso aqui está internalizado. Minha mão foi lá e baixou sozinho. Beleza, agora, se eu entrar, né? Aí eu caí aqui, mas se eu entrar, ó, aí eu tenho que dar outro giro, eu tenho que botar uma nota cromática, eu tenho que mudar, eu tenho que dar um jeito dela encaixar. E se o compasso for ternário? E se o compasso for quaternário? Tudo isso influencia na adaptação dessa matriz. Por isso que eu chamo de matriz. A matriz é o DNA. Pensa na biologia. Você tem o DNA e você tem o RNA. Qual é a diferença entre os dois? O DNA está lá. Ele manda um código genético. Ele está dentro da célula, né? Dentro do núcleo. Não entendo muito de biologia não, mas um pouquinho eu entendo. Isso aí acho que eu estou falando besteira não. Se tiver alguém que é biólogo e quiser me corrigir, pode. Mas tem lá, dentro do núcleo tem o DNA. O DNA manda um código para fora, que é o RNA, ele manda para fora. E aquilo ali é um código para montar a proteína que tiver que montar. Por exemplo, você comeu, tem uma proteína animal no seu corpo, de algum animal, de alguma carne que você comeu, de alguma coisa que tem proteína. Ele pega aquilo e ressignifica. Ele desmonta o que é a proteína do boi e monta o que é para você. E aí ele desmonta aquilo ali em aminoácidos e ressignifica, transformando numa proteína humana para você, determinada parte do teu corpo que está precisando preencher ali. Ele faz esse processo. Então, o DNA sabe tudo que precisa. O DNA ele sabe tudo que precisa. Agora, o RNA não. O RNA é aquilo ali, acabou. Se quiser outra, o DNA vai ter que mandar outro código. E é isso que você tem que entender. No jazz isso acontece também, mas isso acontece de uma forma tão automática e rápida que somente você internalizando através dos processos anteriores que eu falei aqui. Ó, método DNA da improvisação. Para você que chegou agora, não conhece, isso aqui é parte do método DNA da improvisação. É um método de improvisação, é um treinamento de improvisação. E aí você tem ciclos nesse método. Você tem um ciclo de fundação. Sem a fundação não tem conversa, não dá. Não tem como falar sem palavras, não tem como falar sem vocabulário. Então você tem uma fundação ali. Depois dessa fundação, você entra no ciclo 2, que é o ciclo de absorção. Você já tem o conteúdo, agora você vai para o ciclo de absorção. No ciclo de absorção, você começa a inserir essas coisas na sua mente por uma certa quantidade de técnicas que vão fazer com que esse som fique internalizado em você. O que faça com que você toque, por exemplo, um acorde que nem esse aqui, e agora eu vou tocar uma nota aqui embaixo. Essa nota, ela tá meio tom acima de uma nota do acorde, ó, que é a quinta. Tá vendo?
Então, essa é a quinta de novo. Essa aqui é a mesma nota, quarta aumentada da quinta. Então, o som, ele vem para mim na hora, através desse ciclo de absorção. Depois você vai para o ciclo de conexão de escalas e aí você entra na aquisição de linguagem, que aí envolve as matrizes, você vai trabalhar as matrizes. Mas o que você tem que entender aqui é o seguinte, as matrizes não são leaks que você pega, eu preciso dos leaks aí, das matrizes, para poder improvisar. Beleza, você pega, eu posso te dar todas e você vai continuar sem saber, porque aí, se eu te dou a matriz, só te dou o DNA de cada uma delas, eu te dou e você decora, ela virou um leak. É muito louco isso, né? Ela virou um leak, porque aí você está encarando ela como um leak, porque de fato só que na verdade ela é um giro melódico por onde você cria. E se você não tiver o background para criar, você não consegue, porque você não entende ritmo. Você já faz uma experiência em relação ao pulso, tá? Em relação ao pulso. Para você, olha, isso aqui é muito interessante. Testa o seu pulso, como é que está o seu pulso. Isso aqui é um diagnóstico, tá? É uma recomendação mesmo. Encontre uma gravação de jazz, qualquer, cujo baterista faça um solo. Beleza, o baterista fez um solo, essa gravação me serve. Pega essa gravação e na hora, de preferência se for aquele solo que vai e volta, né? Tipo, o cara faz 4 compassos e depois volta, 4 compassos e volta. Por quê? Porque você não vai ficar muito tempo na onda do batera, porque o batera tem uma onda de polirritmia na cabeça dele, que eles sabem das coisas. É complicado. Você tem que estar muito inserido naquela realidade dele ali para entender o que ele está fazendo. Em suma, coloca a gravação, que tem esse 4/4, que geralmente o cara faz um solo um pouco mais simples, ele não viaja tanto, e tenta marcar o pulso junto com ele na hora que ele estiver solando na batera e ver se você vai conseguir manter o pulso até voltar. Se na hora que voltar você perceber que você está totalmente fora do que a galera está tocando, tipo o piano voltou, o saxofone voltou, é porque o seu pulso não está tão firme quanto você pensa que está. Isso é ótimo porque você acaba de descobrir um problema que você precisa resolver. Uma vez que você resolveu esse problema, pronto, você avançou de nível, entendeu? O pulso é super importante para você desenvolver, para você criar por cima das matrizes. Sem o pulso você não consegue. Tá legal, minha gente? Acho que hoje já foi o bastante, já falei bastante aqui. E a gente se vê numa próxima. Se você tem alguma dúvida, aproveite esse espaço aqui, deixe seu comentário. Se não for o suficiente essa explicação, deixe seu comentário, que eu faço um outro vídeo falando sobre as matrizes novamente, sobre os leaks. Eu acho que os leaks as pessoas conhecem bastante, entendem o que é. E os padrões melódicos, tem gente que entende, tem gente que não entende, mas as matrizes definitivamente ninguém entende, tá? Porque isso faz parte do método DNA, então se você não tiver no método DNA, você não entende nada, tá? E por hoje é só, acho que acabou. Deixe seu comentário. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Me segue também nas outras redes, no Instagram, no Facebook, no Orkut. Eu fico pensando, não é Orkut não tem mais. Tchau. Um grande abraço, a gente se vê na próxima.